Deus abençoe você de casa que vai acompanhar conosco, onde você estiver, que você se sinta abençoado por Deus, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 27. Preste atenção o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e depois que nós ler a palavra do Senhor, você não feche a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo. Olha o que está escrito, ó. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Paulo está terminando aquilo que ele está concluindo, que ele está falando anteriormente. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, olha só, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas, entretanto, todavia, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre, olha que essa palavra não pode sair daqui desse texto, livre, porque sendo livre para com tolos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, opa, a Bíblia está dizendo de estádio aqui, hein? Futebol, olha lá, ó. Vou repetir. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele faz uma pergunta. Correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, a pessoa alcança a vitória. E todo aquele que luta, opa, tem outro problema aqui, ó, está falando de UFC aqui. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu vou explicar isso. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, isso aqui é interessante, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Podem ficar à vontade, meus irmãos. Se nós voltar um pouquinho antes, no versículo 12, Paulo está falando sobre direito, abrir mão de todo o seu direito. Por isso que o tema que eu quero abordar de novo hoje, mais um pouquinho, é sobre a liberdade cristã, a liberdade que nós temos diante do Senhor, e que nós precisamos ter o cuidado com essa liberdade.
o cuidado do conhecimento, porque Paulo era um homem poliglota, Paulo era um homem, antes era fariseu e agora teve encontro com Cristo. Então Paulo ele era um homem que tinha todo o conhecimento. Paulo era um homem que sabia com quem lidar, onde ele estava, ele precisava ter cautela com as pessoas. Paulo precisava ter o cuidado, mesmo ele ensinando a igreja de Corinto, uma igreja que tinha problemas com divisões, vários problemas essa igreja. Paulo tinha o quê? Tinha ensinado essa igreja sobre a liberdade cristã. Mesmo assim, com a liberdade cristã, precisava ter cautela. E se nós trazer para os dias atuais hoje, a rede social, nós necessitamos ter essa cautela. Precisamos, porque corremos perigo de às vezes poder ofender alguém, poder machucar uma pessoa. Então Paulo, ele tinha todo, ele fala aqui também sobre o salário, Paulo tinha todo o direito de receber suporte financeiro, todo esse direito, mas sendo um cristão maduro, ele desistiu desses direitos. Ele olhou assim e falou, ó, eu prefiro desistir. Por quê? Porque algo estava acontecendo naquela igreja. O povo começou a acusar, o povo olhava para ele e falava assim, você não é apóstolo. Então Paulo falou assim, ó, já que vocês estão me acusando, já que vocês estão me criticando por causa do evangelho, eu abro mão, por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra. Então os motivos que levaram Paulo a abrir mão desses direitos é o que nós vamos abordar hoje. O amor ao evangelho, do versículo 15 ao versículo 18, o amor aos pecadores, do versículo 19 ao versículo 23, e o amor a si mesmo, no versículo 24 ao versículo 27. Ele tinha amor nele mesmo, ele não queria de maneira nenhuma ser reprovado. Hoje nós olhamos para a igreja moderna contemporânea, as pessoas hoje não se preocupam, às vezes eles talvez estão com as suas credenciais, é pastor de uma igreja, é membro há quantos anos numa igreja, mas ele não se preocupa mais de aquele dia ser reprovado por Deus. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, há anos dentro da igreja, apenas por ministrar a palavra, pregar a palavra, ele talvez tenha achado que ele vai ser salvo por isso, porque tem um dom que é mais usado do que o outro, porque talvez é uma pessoa que está há bastante tempo, por conta de um cargo de ser pastor de uma sede setorial. Então as pessoas às vezes não têm esse temor, como Paulo está dizendo aqui, que ele não queria ser reprovado. Já imaginou você na igreja? Porque Paulo está falando para uma igreja aqui. Nós aqui na igreja, sendo pastor, sendo um presbítero, sendo um diácono, sendo um evangelista, sendo uma pessoa que faz uma liderança, seja de um louvor, qualquer coisa, uma liderança dentro da igreja, e aquele dia você ser reprovado por mestre. Eu me lembro quando eu estava na 3ª série do primário, eu passei aquele ano, eu era um aluno muito, de uma certa forma, eu dava muito trabalho na escola, e aí a minha mãe resolveu mudar de cidade, e eu reprovei aquele ano, e a diretora olhou para mim e falou, ó, você reprovou de ano. E quando eu recebi aquela informação que eu tinha reprovado de ano, o meu coração ficou angustiado. Estudei o ano inteiro, para chegar no mês de novembro, a diretora olhar para mim e falar, você está reprovado. E eu coloquei no meu coração como criança, eu falei assim, eu não quero ir para uma escola e ficar o ano inteiro e chegar no fim do ano e falar assim, você foi reprovado. Porque eu achava que dava muito trabalho, era algo que eu não gostava e aquilo me afetou de uma forma tão grande. E eu falei assim, nunca mais eu vou reprovar. E todo instante, até quando eu terminei o superior, sempre se dedicando para não reprovar o ano. Agora você imagine a nossa história, sendo pastor, imagine nós dentro de uma igreja, chegar aquele dia, eu me senti mal sendo reprovado na escola, mas ser reprovado por Jesus, como Paulo está dizendo. Como Paulo está orientando, no último versículo ele fala, ó, eu trato meu corpo duramente e o abrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Eu mesmo não venha a ser eliminado. E o que adianta às vezes nós ganhar todo mundo, porque nós pregoamos e nós somos uma bênção de Deus, usado como instrumento, mas nós pregoamos, quantas pessoas chegam a Cristo por nosso intermédio, e nós ser reprovados aquele dia? Será que adianta isso para nós?
Será que adianta para cada um de nós? Então Paulo, ele não deseja ser um obstáculo ao evangelho. Ele não queria ser uma pessoa, falou assim, eu abro mão dos meus direitos. Ele não queria, de maneira nenhuma. Ele chega a dizer, para a mesma igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo não negociava. Ele estava dizendo para a igreja de Corinto que não estava negociando, ele estava falando para ter cautela com determinada situação, com pessoas às vezes que tinham uma cultura totalmente diferente. Um certo dia, uma outra oportunidade, eu fui convidado para orar juntamente com os irmãos de um outro ministério chamado Congregação Cristã. E quando eu fui orar com aquele povo, todas as irmãs colocaram um lenço na cabeça. E eu naquele momento comecei a orar. Ele falou assim, você vai orar para nós hoje, pastor, é o senhor que vai orar. E eu orei para todos eles, orei para todas aquelas pessoas. E quando eu orei, todas aquelas mulheres colocaram um lenço na cabeça. Eu talvez naquele momento poderia olhar, não precisa, não, não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar as pessoas, eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso entender, se eu olhar para essas irmãs aqui, se essas irmãs olhar para mim e falar assim, amanhã eu vou congregar numa igreja, Congregação Cristã. Eles vão ter que se adaptar à igreja, Congregação Cristã. De maneira nenhuma eles vão chegar lá com a cabeça descoberta, não pode. Eles têm que se adaptar à cultura. E é isso que Paulo estava orientando. Era isso que Paulo estava dizendo. Então ele não negociava a palavra, mas tinha que ter o cuidado por conta da cultura. O conhecimento é muito bom, irmãos. É muito bom ter conhecimento. Quando eu olho para o conhecimento que às vezes Deus nos dá, eu olho e falo, Senhor, misericórdia. Quanto mais o Senhor vai dando, mais o Senhor vai requerendo de mim. Quanto mais eu vou aprendendo, mais o Senhor. Então aqui no versículo 15 ao 18, que eu quero meditar com você, olha o que Paulo está dizendo, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. É por isso que se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Paulo tinha toda a autoridade. Se Paulo pudesse, ele falava, ele colocava todo mundo para fora, mas ele não usava o seu poder, ele não usava a sua autoridade. Paulo, ele fala, eu prefiro morrer do que escandalizar alguém, eu prefiro morrer de fazer alguém tropeçar, eu prefiro morrer de fazer alguém talvez olhar para mim e falar assim, olha aquela pessoa como está. O cuidado, a cultura que nós precisamos examinar, o cuidado aonde nós, então ele não vê o ministério como uma fonte de lucro, nem o evangelho como um produto de mercado. Paulo não olhava isso, Paulo não meditava nesse momento desta maneira. Paulo não era um mercadejador, um negociador do evangelho. Hoje o que mais tem as pessoas é negociar o evangelho. Hoje o que mais tem, as pessoas mais procuram, não se assustem com a palavra que eu vou dizer, mas hoje o que as pessoas mais querem é um pastor mentiroso do que um verdadeiro. Hoje as pessoas preferem ouvir mentira do que a verdade. As pessoas trocaram, quando tem alguém que quer ensinar, orientar, as pessoas não valorizam isso. As pessoas preferem um mentiroso. Hoje as pessoas têm negociado o evangelho e as pessoas têm aplaudido, têm dado glória na igreja, porque é um evangelho falsificado, é um evangelho que não tem base bíblica, é um evangelho que não está nas escrituras, e as pessoas procurem homens assim, que são mentirosos, que se vangloriam,
que acha que ele é o tal, o bambambam, e é isso que as pessoas querem. A cultura hoje que nós estamos, as pessoas querem isso. Então Paulo não negociava, ele não servia o evangelho de maneira nenhuma, ele servia do evangelho, totalmente diferente. Esse era o veterano, ele não estava no ministério para locupletar, ou seja, para se enriquecer. Hoje as pessoas, qualquer pessoa hoje abre igreja, qualquer pessoa. Hoje nós vivemos nos extremos. Hoje qualquer pessoa é pastor. Qualquer pessoa, estando na igreja, aprendeu um pouquinho da Bíblia. Esse negócio está dando certo. Eu acho que eu vou abrir também. Eu vou abrir, está tendo fonte de lucro. Eu quero aproveitar. Oh, meu Deus do céu, olha lá, vamos para a igreja, vamos abrir um ministério. Por que vamos abrir um ministério? Fonte de lucro. Está dando dinheiro. Vamos fazer teologia porque está dando dinheiro. As pessoas nem sabem o que se passa às vezes, se tem o vocacionado, às vezes de um pastor. Um outro dia a pessoa falou para mim assim: por que você sofre tanto? Eu falei: eu sofro. Aonde? Não estou sabendo. Por que sofre tanto? Eu falei assim: não sei. Por que não larga? Eu falei: olha, tem vontade? Todo dia. Todo santo dia. Tem vontade? Todos os dias. Todos os dias dá vontade, fala assim: não quero mais. Ontem mesmo eu estava sentado orando a Deus, falei: Deus, não tá, vamos parar. Vamos parar com esse negócio, Deus, não dá certo. Você quer isso? Não, Deus, me perdoe, eu já esqueci o que eu falei. Porque é uma conversa, de filho para pai. Deus, vamos parar com tudo, não precisa. Eu sento no banquinho, bate palma, acabou, está tudo certo. Eu não preciso, está tudo certo, se eu sentar no banquinho, eu vou para o céu. Mas ai de mim se não pregoar. Ai de mim se não levar. Então Paulo não tinha o intuito de enriquecer, mas para gastar-se a favor das almas. Era por isso que Paulo estava ali. Era por conta de vidas. Paulo não se via a igreja como um balcão de negócio. Hoje as pessoas veem a igreja como um balcão, onde as pessoas querem o quê? Uma fonte de lucro. Querem investir nessa área apenas para ganhar dinheiro. Então, há líderes atualmente que fazem da igreja uma empresa particular, onde o evangelho é produto, o púlpito é um balcão, o templo é uma praça de negócios, e os crentes são consumidores. Está cheio de pessoas consumidores. Quem vai dar mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? É o que tem na igreja hoje. Hoje as pessoas vêm na igreja, não tem nenhum propósito de adorar mais a Deus, não. Eu quero ir porque quem quer mais? Quem mais? Viraram consumidores. As pessoas não estão se deparando. Vivemos uma cultura como essa igreja de Corinto. A mesma maneira, há pastores que embolsam todo o dinheiro arrecadado na igreja para fins pessoais e se tornam grandes empreendedores, acumulando fortunas e vivendo no luxo. Quantos pastores? Já imaginou, pastor, mas fulano está rico, ciclano, olha, vai chegar aquele dia eu cheguei diante da diretora: você está reprovado. Como doeu meu coração. Tinha que estudar terceira série de novo. Terceira série, ficar o ano inteiro estudando, entrar na mesma sala e estudar todo ano de novo a mesma matéria. Mas eu sabia o que eu tinha plantado. Eu sabia como eu estava na escola. Eu sabia. E eu fui reprovado por conta da minha pessoa. Mas já imaginou chegar perante Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Então há muitos pregadores inescrupulosos, ou seja, desonestos que enriquecem em nome do Evangelho. Então Paulo tinha um comportamento diferente. Ele não queria enriquecer.
Paulo precisava pregoar. Não é que é errado ser rico, irmãos, não que talvez um pastor não pode ser rico, pelo amor de Deus, vamos colocar isso na balança. Nós precisamos ter um entendimento, ser espirituais, porque parece que um pastor não pode ter bens, não pode ter nada. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tem pessoas que abrem algo apenas como fonte de lucro, não é vocacionado, não sabe nem o que está fazendo, não sabe o que está fazendo numa igreja. Às vezes eu digo, meu Deus, senta numa cadeira, está sentado ali, a responsabilidade, o peso que se encontra sobre as costas de toda a decisão, porque você tem o poder e você pode tomar todas as decisões, todas. Qualquer pastor pode tomar todas as decisões, ele tem o poder, mas ele tem que ter o cuidado. Como vai tomar uma decisão? Como tomar? Às vezes a gente vê até coisas erradas, a gente até assegura para não tomar. Por quê? Porque tem Deus, tem coisas que não vai adiantar. A gente precisa ter esse cuidado como pastor. Então Paulo tinha esse comportamento, ele queria que o evangelho estivesse livre de qualquer obstáculo para avançar, essa era a vontade. Então Paulo preferia morrer do que pedir suporte financeiro. Está no versículo 15, eu prefiro morrer de ser obstáculo, eu prefiro morrer. Sua alegria era pregar o evangelho. No versículo 16, a única coisa que ele queria era pregar o evangelho. Eu prefiro morrer, eu não preciso, eu não quero. Ei, é lamentável que hoje tantas igrejas que parecem mais uma empresa financeira do que uma agência do reino de Deus, mais uma empresa. As pessoas, toda a igreja precisa ter um CNPJ, a gente sabe disso. Mas tem pessoas que estão mais preocupadas, meus irmãos, de ser uma empresa financeira do que se preocupar com o reino, e que haja tantos pastores com motivações duvidosas no ministério. Quantos pastores? A motivação, quando eu sento junto com vários pastores, eu começo a observar a atitude de cada um, e às vezes eu falo, meu Deus, aonde vamos parar? Aonde vamos chegar? A salvação está sendo vendida e comercializada. Vendida. Paulo está dizendo sobre isso. É triste ver que as indulgências da Idade Média estejam ressurgindo nas igrejas do Brasil e do mundo atualmente. As indulgências, porque quando a gente fala indulgências, olha lá, a igreja lá cobrava indulgências. E nós estamos na mesma prática. Estamos no modelo atual. Então Paulo, ele recusa por amor aos pecadores. Leia comigo, versículo 19, ao versículo 23. Quero ler com você, está dizendo, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, olha o que Paulo está dizendo, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Versículo 23, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Eu estou fazendo isso, não quero nada em troca, só estou fazendo por conta do evangelho. Só estou fazendo por conta de Cristo. Então Paulo voluntariamente se fez escravos de todos. Não foi apenas de uma cultura. Não, ele sabia onde ele estava, ele sabia como ele abordava as pessoas, ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo quando abordava as pessoas. Então o propósito de Paulo era o quê? Almas. Era o propósito. A única coisa que passava no coração de Paulo era almas, e muitos críticos naquele período julgam equivocadamente a atitude do veterano.
Começam a criticar. Paulo não estava adotando uma personalidade hipócrita de duas caras, não era isso que ele estava fazendo. Paulo não estava apoiando a ideia de ajustar a mensagem para agradar um auditório, não era isso que ele estava fazendo. A igreja de Corinto questionava isso, porque aquilo que ele ministrou lá no capítulo 8, Paulo em nenhum momento distorceu a palavra. Lá no capítulo 8 ele falou, cuidado, existia um grupo de pessoas que era pecado comer carne. Meu Deus, que loucura. E Paulo falou, nós não vamos comer, para não escandalizar, porque tem gente mais fraca do que nós aqui. Se eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, e Paulo não comeu carne por conta de algumas pessoas, imagine se nós olhar para o século, para o momento, século 21, a qual nós estamos vivendo, quantas coisas que nós devemos abrir mão, para não escandalizar uma pessoa, para não ferir alguém, para não ir, de uma certa forma, magoar uma pessoa. Então Paulo não estava distorcendo, ele apenas disse para abrir mão dos seus direitos. Olha, é importante abrir mão, é importante, está vendo aqui? Eu creio que aquele grupo de judeus olhava assim e falava assim, mas Paulo, lá na nossa terra, lá, a única carne que nós não podíamos comer era carne de porco. Mas Paulo estava falando, mesmo assim, aqui é nenhum tipo de carne, para não escandalizar. Nós precisamos ter esse cuidado, abrir mão do seu direito. Paulo falando para aquela igreja, então Paulo ensinava que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do evangelho. Ei, sensível, meus irmãos. Será que a gente consegue entender isso? Eu estava olhando na internet sobre o país do Catar, e eu estava olhando as crianças, os homens usarem aquela túnica, e eu comecei a observar. Imagina, eu falei, eu acho que eu vou chegar com uma túnica lá na igreja, e eu vou subir no púlpito, vou pregar com uma túnica, vamos ver como vai ficar. Não ia dar certo, por conta da cultura. Mas imagine você ser enviado naquele país do Catar, e às vezes, não que é errado, eles não vão mandar você vestir uma túnica, não, mas às vezes, por conta do evangelho, você vai ter que se, de uma certa forma, andar como eles lá. Imagine, às vezes, você ter que abrir mão da sua, porque quando aquele povo lá do Catar olha para nós, ele fala assim, aquele povo é tudo louco, olha o jeito que ele se veste, olha a roupa deles, eles têm esse olhar. Olha aquele povo, tudo maluco. Olha lá aquelas mulheres, meu Deus, tudo mostrando tudo, a cabeça, a cara, mostrando tudo. E eu fico observando aquele povo do Catar olhando para nós e falo assim, meu Deus, que escândalo. Eu preciso me adaptar, isso não vai contra a palavra. Mas eu preciso me adaptar usando uma túnica. Se eu for para o país da Escócia, os homens usando uma saia, meu Deus do céu. Imagine você, irmão, lá na Escócia. Pastor, não vou. Lá tem almas esperando por você. E você com saião. Ei, a sua esposa vai falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Não vai poder. Lá na Escócia, com aquele saião. A esposa vai olhar, ficou bonito. Ficou bonito. E você saindo com aquele saião. Jesus te ama, imagine. Imagine só você abrir mão do seu direito. Pastor, se eu chegar na Escócia, eu só entro se for de paletó e gravata. Você nem entra para pregar para eles, nem vão te ouvir. Vai ter que usar a roupa deles lá. Se a unção estiver na gravata, meu filho, você pode esquecer. Perdeu toda a unção, se não usar a roupa que eles estão lá. Imagine o veterano, o apóstolo Paulo hoje. Vamos supor que o apóstolo Paulo estivesse hoje no Brasil, e o apóstolo Paulo visita uma aldeia de índio, para ministrar para os índios. Imagine como que o comportamento que tinha que ser dele, lá nos índios. Vai tentando meditar aí. Vai tentando, vai. Pastor, eu só entro lá com os índios de paletó e gravata. Nem vai entrar. Eles nem vão te ouvir, não vai.
o pajé lá já vai ficar com as flechas. Eu me lembro quando eu fui na aldeia de índio, o povo ficava tudo atrás de mim fazendo filinha. Vai você na frente, porque você é o único índio aqui, e ninguém vai trocar flecha em nós. Você é o único que está na... Então ia eu, todo mundo ia atrás, todo mundo filinha, e eu na frente. Então vamos. E aí cheguei, conversei com os índios para ministrar lá dentro. Não precisei tirar a roupa, claro, né? Não precisei, porque era uma aldeia mais tranquila. Fique tranquilo, irmãos. Vixe, o pastor deve ter... Não, fique tranquilo. Era uma aldeia mais tranquila, tá bem? Não precisou, fique em paz. Mas imagine só, o apóstolo Paulo tem que entrar numa aldeia, e lá a exigência deles, a cultura deles, que tem que mudar as suas vestes. Imagine, não vai contra as escrituras. Paulo está ensinando isso. Então há dois perigos quanto à evangelização. O primeiro é mudar a mensagem, esse é o primeiro ponto, mudar a pregação. E o segundo é engessar os métodos. É quando eu engesso os métodos da pessoa. E veja como Paulo fazia, irmãos, para ganhar a todos. Aqui nesse versículo 19 ao versículo 22, olha o que Paulo fazia. Ele, se você observar, ele se sentia livre para com todos. Ele fala no versículo 19, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. E ainda ele continua no versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos. Não mudou o evangelho. Paulo em nenhum momento mudou a pregação. Paulo só sabia, ele tinha que saber lidar. Ei, nós estamos em qual ministério? Olha o ministério que você está. Você precisa ter o cuidado para não escandalizar, para não fazer alguém pecar, tanto eu como você. Então Paulo, ele variou os seus métodos para alcançar os melhores resultados. Quando ele, igreja, pregava para judeus, normalmente ele começava com o seu sermão, com os patriarcas, vinculando as boas novas do evangelho com a história daquele povo judeu. Paulo falava o quê? Quando começava a falar com os judeus, ele trazia lá Abraão, trazia lá Jacó, trazia lá Isaac. Ele usava as histórias. Paulo tinha sabedoria para isso. Porém, quando Paulo pregava aos gentios, ele tinha uma outra abordagem, totalmente. Um certo dia, nós fomos ministrar em um culto ao ar livre, não vou dizer a cidade, faz bastante tempo. E quando nós fomos ministrar no culto ao ar livre, as pessoas lá naquele lugar falavam, e não pode, a mulher que pinta não vai para o inferno, e os louvores, e aí as pessoas falaram, não, mas não é assim que nós temos que abordar as pessoas, não é assim. Às vezes, talvez já aconteceu aqui, porque eu já vi relato desse tipo de pessoas, em todos os lugares que eu ando, as pessoas às vezes falam que vai visitar uma pessoa, chega lá, vê um santo no lugar, vê um santo, quebra tudo, tem que jogar fora, tem que quebrar tudo, não é assim que aborda as pessoas. Isso aí é do demônio, isso aí é do capeta, isso aí é não sei o quê. Tudo errado. Saber abordar as pessoas. Como que as pessoas vê? E aquele santo e quebra tudo. Eu me lembro uma vez, um pastor, ele chegou assim e falou assim, você tem que trazer todos os santos aqui na igreja, nós vamos orar e depois nós vamos jogar lá no lixão. Não é necessário. Quem que convence o ser humano? É o homem ou é o Espírito Santo? Opa, ainda bem que nós falamos a mesma língua. Eu achava que não era. Porque as pessoas querem mudar o outro. As pessoas querem olhar para o outro e ver o defeito do outro. As pessoas querem que o outro muda. Não precisa ele querer que o outro muda. Quem faz mudar é o Espírito Santo. Quem faz mudar é o Senhor. Quem faz mudar não é o homem. O homem apenas vai mudar o conteúdo exterior, e Cristo vai mudar o homem interior. Porém, quando Paulo, meus irmãos, ele variou seus métodos para alcançar os melhores resultados, para alcançar vidas. Quando ele pregava para judeus, ele sabia como ele ministrava. Então nenhum momento Paulo ele adulterou o conteúdo do evangelho. Não é necessário. É tão simples a mensagem, mas as pessoas querem colocar a mensagem e mais alguma coisa. É tão simples a palavra, mas as pessoas querem sempre acrescentar algo. Então Paulo, ele apresentou de forma adequada aos seus ouvintes.
Paulo era um excelente homem, um doutor, um homem estudado, e ele aprendeu isso com Jesus. O pregador também, tanto eu e você, precisa conhecer o texto e o contexto, precisa conhecer a palavra e as pessoas para quem vai pregar. Eu preciso entender quem é o público, quem as pessoas que vão estar ali. Jesus também, Paulo, ele era o imitador de Cristo, ele adotou um método flexível em suas abordagens, o próprio Cristo. Eu te dou exemplo da Bíblia, para não ficar eu acho, eu penso, deve ser assim, não. O próprio Cristo, ele teve método flexível para abordar as pessoas, e eu te provo na Bíblia. Ele fala isso, se você observar, para Jesus, para Nicodemos, doutor da lei, Jesus olhou para ele e falou: você precisa nascer de novo. Método, você precisa nascer de novo. Jesus não falou para Nicodemos: você precisa fazer isso. Não, você só precisa nascer de novo. Mas não tem como, mamãe está velhinha, não tem como voltar lá no ventre. Ele falava espiritualmente: você precisa nascer de novo. Se nós continuar, o próprio Jesus Cristo, quando foi pregoar para uma mulher samaritana, ele não falou: o seu pecado é isso, você está em adultério, olha o que está acontecendo com você, você vai para o inferno, mulher. Não, nenhum momento eu vejo isso na Bíblia. Nenhum momento. Ele usa um outro método: dai-me de beber. Eu estou com sede. O seu povo não pode ficar com o meu, não vai dar certo, mas eu estou querendo tomar uma água. Jacó, aí ela começou a trazer sobre Jacó, nós conhecemos Jacó, nosso patriarca, para eles era o Deus deles. Quero dizer para você, que eu sou maior do que Jacó, sou maior de qualquer um. Se eu fosse você, daria de me beber, a água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. A abordagem de Jesus com Nicodemos, como essa mulher, a outra abordagem de Jesus para um ladrão. Jesus não chegou e falou: camarada, desce daí, seu bandido, ladrão, você vai para o inferno. Não foi isso. Zaqueu, por favor, desce depressa, hoje convém eu posar na sua casa. Não falou: você é bandido, seu ladrão, não. A abordagem de Jesus, olha a abordagem. Paulo olhava para Jesus, eu acredito que eu falei assim: meu Deus, como a abordagem de Jesus era maravilhosa. E também nós devemos ter essa abordagem, uma outra abordagem para um paralítico desanimado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Imagine só o homem numa cadeira de roda. Aí Jesus chega: você quer ser curado? Quem não quer? O homem estava desanimado. Quem não quer ser curado? O homem estava: olha, você quer ser curado? A abordagem de Jesus, olha a abordagem do mestre. Jesus tinha diferentes abordagens para as pessoas diferentes. Ele nunca mudou a mensagem, mas sempre variou os métodos, sempre. Os métodos, uma abordagem flexível, constrói pontes em vez de erguer muros. Versículo 19 ao 23, muros. Então Paulo, ele recusou o suporte financeiro da igreja por amor a si mesmo. Paulo aqui, ele ensina 4 lições práticas do versículo 24 ao 27, eu quero ler com você. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corre de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Lições. Paulo dá lições. Paulo nos ensina lições. A vida cristã é um campo de batalha e não uma colônia de férias. É uma luta
luta renhida e sem trégua. É como boxe, sabe boxe ou UFC? Já viu? Já viu aí por aí? É a mesma coisa. Paulo está dando esse exemplo na Bíblia. Paulo está falando que a vida é uma luta, é um boxe. Imagine você lá com aquelas luvas, você mesmo lutando contigo. Paulo está ensinando sobre isso, que um cristão, você entra nessa luta como um boxeador, como alguém que vai travar uma batalha de vida ou morte. É vida ou morte. Assim todos os dias. A palavra luta aqui no grego traz a ideia do que? De agonia. Um atleta mal treinado, ele não pode ganhar a corrida e nem a luta. Não pode. Um atleta não vai. Outro dia eu vi uma pessoa aí falando que todos os jogadores de futebol estão tudo no inferno, já estão tudo lá, já visitaram lá, já está tudo lá, está tudo para o inferno. Mas Paulo está falando do atleta. Paulo está falando sobre isso. De um atleta, naquele momento existia o futebol. Existia os gregos, os romanos, aquele povo jogava futebol. E a gente precisa estudar a história sobre isso, claro. Pastor Fernando, mas eles foram para o céu? Olha, pergunto para Jesus, quem sou eu? Não sou juiz? Cada um tem que se arrepender dos seus pecados. Qual é o pecado? Qual é o pecado que essas pessoas podem ter criado sobre a sua vida? Então a vitória na luta exige grande disciplina. Um boxeador, ele precisa ter disciplina. Se ele não tiver disciplina, ele vai perder a luta. Um atleta sem disciplina jamais será um vencedor. E que tipo de disciplina precisa, pastor? Precisa cuidar da dieta. Como que ele vai ser um atleta se ele não cuida da alimentação? Se ele se alimenta de qualquer jeito? O atleta, às vezes, abre mão, do seu direito de guloseimas. Tem que abrir mão. Às vezes precisa abrir mão. Um atleta indisciplinado é desclassificado e se torna inapto para uma luta. Por quê? Porque às vezes está acima do peso. Então ele não pode lutar. É um atleta indisciplinado. Ele perdeu, e Paulo está dando exemplo sobre isso. O atleta também precisa correr de acordo com as normas. Não adianta vencer, é preciso fazer o de acordo com os princípios estabelecidos. Tem quantos atletas, às vezes, que corre e vence, depois ele é desclassificado porque, às vezes, boicotou algo. Assim acontece, a vida cristã é a mesma maneira. Então, Deus requer do atleta não apenas desempenho, mas também fidelidade. É isso que Paulo está dando exemplo e precisa todos nós aplicar. Fidelidade. É necessário a fidelidade. Só o atleta que corre e luta segundo as normas podem ter uma vitória legítima e ser coroado. Por isso que está lá o juiz. Se ele fugir fora das normas, das regras, ele perde. Ele vai perder. Então Paulo está ensinando sobre isso. Então o atleta precisa se concentrar na sua meta. Como cristão, qual é a meta nossa? Eu acredito que é morar no céu. Todo mundo aqui quer morar no céu. Ninguém quer ir para o Chilindró. Ninguém, pastor, eu não quero ir, eu quero ir para o céu. Mas para isso nós precisamos ser fiel. Nós precisamos perseverar. Então Paulo diz, eu faço tudo para ganhar o máximo de pessoas para Jesus. E eu abro mão dos meus direitos quando se trata de promover o Evangelho. Já imaginou isso? Isso aqui é forte. Eu abro mão. É quando a gente abre mão. Abre mão daquilo que você tem o desejo e às vezes tem que abrir mão. No versículo 27, Paulo está dizendo, só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Olha o que ele diz, mas esmurro o meu corpo. Versículo 27, esmurro. Sabe o que é esmurrar o próprio corpo? Sabe que você esmurrar, Paulo tratava o seu corpo com severidade para não ser desqualificado. Esse era a vontade dele, do veterano. Ele não queria ser desqualificado. Paulo está falando na possibilidade de se chegar ao fim da corrida e ser desaprovado pelo Senhor. Imagine, quanto tempo que você já toma ceia na igreja? Quanto tempo que você está aqui? Quantas vezes Deus usou? Na pregação, na revelação, na cura, os diabos caíam tudo na igreja, as pessoas endemoniadas, possessas, se expulsava. Mas aí chega aquele dia, você está desaprovado. Já imaginou isso? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor,
entrará no reino do céu? Mas Senhor, no seu nome eu fiz muitos milagres, maravilhas, eu preguei a palavra. Já imaginou ser reprovado? Chegar no fim da carreira, o seu nome não está aqui. Se afaste de mim, eu não te conheço. Faz uma reflexão. Faça uma reflexão, porque eu estou aqui, eu falo para o Senhor, ai de mim se não pregar, eu não gostaria. Até orei ontem, Senhor, vamos aposentar? Vamos se aposentar, olha, eu sou novo, mas dá para aposentar disso. Tem tantas coisas que dá para fazer, meu Deus, dá para me dirigir caminhão, dá para me dirigir ônibus, dá para me carpir uma data, tem tanta coisa para fazer. Tem como abrir mão? Não tem como abrir mão. Tem coisas que a gente tem que perseverar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar. Ai de mim. Paulo, meus irmãos, ele disse: um atleta treina e corre a exaustão para receber uma medalha perecível. Se ele se dedica para ganhar. Hoje a gente vê um atleta, ele se dedica tanto lá, ele cuida do corpo, faz de tudo para ganhar uma medalha que é perecível. Quanto mais nós deveríamos exercitar a disciplina para recebermos a coroa incorruptível. Que coroa que é essa? No grego significa algo imortal, imperecível, duradouro para sempre, permanente, infinito, eterno. É o Senhor que vai nos entregar. Não vai precisar você chamar o pastor Fernando, que é responsável por um campo, chama o pastor lá para ver se eu vou ser aprovado. Não. Chama fulano que eu quero saber, chama ciclano, chama lá aquela pessoa para ver se você vai ser aprovado ou reprovado. Não. Será você e ele, face a face, um a um. Ele vai chamar, e nós podemos ser aprovados ou reprovados. É abrir mão. É isso que Paulo está dizendo. Para alcançarmos o alvo e glorificar a Deus, precisamos levar o maior número de pessoas. Vale a pena todo esforço e disciplina. Vale a pena. Vale a pena se esforçar. Precisamos às vezes sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas, prazeres imediatos por alegrias eternas. Enfim, Paulo está dizendo: meus irmãos, eu estou abrindo mão dos meus direitos por amor a mim mesmo. Ele está ensinando: eu não quero ser desqualificado. Como é triste ver tantas pessoas desqualificadas no meio da corrida, no meio do ministério. Quantas vezes, quantas pessoas. Ei, o que é liberdade cristã? O que é liberdade? A liberdade cristã se manifesta de forma madura quando você tem direitos legítimos, mas, entretanto, todavia, por amor aos outros, você abre mão desses direitos. Abre mão. No dicionário do cristão, o outro vem à frente do eu. Esse é o problema. O eu. Quando a gente não se colocar o outro na frente do eu, vai fazer que nem Lúcifer, vai ser expulso. Precisamos abrir mão do nosso eu. Precisamos abrir mão da nossa vontade. Na ética cristã, o amor prevalece sobre o próprio conhecimento, e Paulo ensina, e Paulo demonstra, e demonstra com a própria vida. Paulo diz: sou imitador de Jesus. Vamos refutar Paulo? Podemos refutar Paulo aqui? Pastor, se Paulo, isso aí quem está dizendo é Paulo, eu quero ver, me mostra o que Jesus disse, e eu te mostro. Se você vai querer, se nós queremos refutar Paulo de abrir mão do seu direito, e ele está falando aqui que ele abria a mão do seu direito, e eu falo para você então, acima de Paulo, o que Jesus disse, para abrir mão dos nossos direitos. Quer conferir?
Eu falo para você, Mateus 16, 25. Olha lá. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quer salvar a sua vida? Tem que perder. Ah, mas está na Bíblia isso, pastor? Está. Quer salvar a sua vida? Precisa perder. Em outras palavras, precisa abrir mão dos seus direitos. Precisa reconhecer, fazer uma análise. Precisa ter um entendimento. Precisa fazer uma autoanálise, um autoexame. Porque ele está dizendo, não sou eu, é o próprio Jesus que está dizendo acima de Paulo. Paulo falou que tinha que abrir mão dos direitos. E aí Jesus está dizendo, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, e pelo Evangelho, salvar-la. Você quer perder? Você quer ganhar? Em outras palavras, Jesus está dizendo, quem não quiser abrir mão dos seus direitos hoje, você até pode ficar feliz momentaneamente. Pode até dar certo. Tem coisas, irmãos, que está dando certo. Tem coisas que, pode ver, está dando certo. Tem pessoas que, a caminhos do homem que parece bom, está dando certo. Às vezes nós estamos, pode ver. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem dinheiro, está comendo, está tudo certo. Há caminhos que parece que está tudo certo, mas o fim não estará certo. Jesus está dizendo, em outras palavras, quem não quiser abrir mão dos seus direitos hoje, você pode até ficar feliz momentaneamente, pode até desfrutar, pode até se alegrar, porém, entretanto, todavia, vai perder todo o direito naquele dia. Agora, se você preferir perder todo o seu direito hoje, por minha causa, irá se salvar naquele último dia. São as palavras do próprio Jesus. Fique em pé. Oremos, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado. Pai querido, que não seja feita, Pai, nenhum querer meu. Que não seja feita nenhuma vontade, Pai. Sabemos, Pai querido, de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Nós contemplamos, Pai querido, o querer e a vontade do Senhor para a nossa vida, e nós estamos aqui, Pai, diante